Muito bem. Para compor o terceiro painel do dia, com a temática Seguro Alto RI, o futuro do mercado e o mercado do futuro. Convido ao palco com aplausos dos senhores presentes e das senhoras presentes, o senhor Ney Dias, diretor-presidente da Bradesco Alto RE, senhor Eduardo Dalri, CEO da HDI Seguros, Alfredo Lalha Neto, diretor-presidente da Sompo Seguros, e Jaime Soares, diretor executivo da Porto Seguro Automóvel. Edson, o palco é seu, fique à vontade. Bom painel para você. Bom, obrigado a todos. É uma honra estar aqui e coordenar um painel desse com tamanha relevância de personalidades do mercado. Hoje nós temos o Ney Dias, diretor-presidente da Bradesco, Eduardo Dalri, CEO da HDI Seguros, Alfredo Lalha Neto, CEO da Sompo Seguros e Jaime Soares, diretor da Porto Automóvel, a quem convido que ocupe seus lugares. Bom, esses últimos tempos têm nos ensinado muita coisa, algumas delas muito relevantes, outras nem tanto, mas o mais importante é que a vida é muito frágil e a paz é muito frágil. Mas nós somos de uma categoria, eu sou corretor de seguros, tenho o maior orgulho de ser corretor de seguros, é uma honra estar aqui, vocês não imaginam como eu me sinto feliz em poder coordenar esse painel. Esse painel é muito relevante porque nós vamos falar de auto e RE. Mas mais importante é que nós vamos falar do mercado do futuro e o futuro do mercado. E com essas personalidades que vão poder expor para nós a experiência que eles têm e nos trazer qual é a visão deles como empresário, a visão deles como executivos e a visão das empresas dele. Nós passamos, o corretor de seguro, essa palavra está na moda, mas é verdade, ele é um resiliente, mas ele é muito mais que isso, ele é um resistente. Hoje nós temos no mercado uma categoria totalmente fortificada, uma categoria que hoje ela faz uma base econômica muito importante e ela congrega profissionais que conseguem criar um fundo econômico extremamente relevante. Muitos países passaram pela pandemia hoje por conta do fundo criado pelo setor de seguros. E nós temos algumas realidades. Nós temos hoje o corretor, nós tivemos alguns problemas, nós tivemos a 4594, que tentaram revogar com a 905, mas o corretor, de fato, ele existe antes da 4594, antes da 7366, apesar da MP 905, e agora, novamente, a profissão volta a ser regulamentada com dirigentes que entendem e estão sintonizados com a nossa profissão. Então, o que nós temos hoje? Nós temos corretores de mercado que vivenciam a vida do segurado. O segurado é o principal protagonista de nós estarmos aqui hoje, por conta dele que nós estamos aqui. E eu gostaria muito de ouvir os nossos palestrantes, e como o horário nosso está avançado, o que eles pensam desse mercado. Uma coisa, nós é que trazemos para eles, para os seguradores, que tem que dormir com o problema e acordar com a solução, o nosso dia a dia. 100% do que vai para uma seguradora é negócio. Para nós não é. Para nós a gente sabe que é 20%, é 30%, é 40% a dificuldade que nós temos com o segurado. Mas nós estamos na ponta, ouvindo o segurado, municiando os seguradores para que eles criem esses novos produtos que a demanda exige, que o mercado exige e que a economia exige. Como o pessoal me conhece, eu estava lá fora, o pessoal falou, vocês vão falar de auto? Eu falei, auto, RE, na verdade, do mercado. Não, pergunta sobre isso, sobre aquilo, aquilo outro. Eu falei, calma, pessoal, nós vamos falar, eles já vieram municiados disso, e eu vivi, como talvez todos vocês, uma experiência que eu nunca tinha vivido. Eu tenho um segurado meu há 45 anos comigo, 43 anos comigo, foi um empresário, foi um industrial e hoje é um senhor de 80 anos. E o carro dele quebrou na Paulista. Eu não estava preocupado com seguro, eu estava preocupado se alguém ia buscar ele, se a assistência ia funcionar. Então é uma realidade que a gente vive hoje. Eu nunca imaginei que eu ia passar por isso, mas estamos passando. E eu pergunto a todos aqui, quando foi fácil? Nunca foi fácil. Foi mais fácil, mais difícil? Foi mais difícil ou menos difícil? Mais fácil nunca foi. Então eu vou passar
para o senhor Ney Dias, que vai começar. Gostaria muito de ouvir o que ele pensa, o que a empresa dele pensa e como ele vislumbra esse futuro próximo. Gente, só vou fazer uma intervenção, é um segundo. Eu vou pedir, né, a pedido, inclusive, de algumas pessoas, para o pessoal que está no fundo, próximo às portas, para que baixem o tom de voz, prestemos atenção no painel, porque algumas pessoas não estão conseguindo ouvir os nossos palestrantes, os nossos painelistas. Então, por gentileza, mantenham-se nos seus lugares, sentados, até o final do painel. Obrigada. Obrigada, querido. Obrigado. Olá, muito boa tarde já. Prazer muito grande estar com vocês. Aqui Ney Dias, diretor-presidente da Bradesco Auto RE. Eu sei que o horário aqui é um pouco ingrato, né? Eu sei que acabou atrasando e pegando o horário do almoço. A gente vai tentar aqui ser bem objetivo, né? Com esse desafio aqui que nos foi colocado, né? Eu e aqui os meus colegas, falar um pouquinho sobre as tendências do mercado segurador. Eu vou começar falando um pouquinho sobre uma pesquisa que foi feita recentemente pela Capgemini, com em mais de 50 países, com seguradores, corretores, pessoas, enfim, que atuam no nosso mercado segurador, né? E aqui a gente está falando, né, de pontos que estão na agenda do mercado segurador. E aquele que está, eu não vou falar sobre todos eles, né? E aqui já são aqueles que estão com impacto principalmente alto e significativo. E o maior deles, né, no momento que a gente está, muita gente já falou aqui sobre cliente-centrismo, né? Mas o principal, né, item que está na agenda das seguradoras nesse momento é utilizar toda essa tecnologia disponível, toda essa informação disponível, analytics, big data, inteligência artificial, para facilitar o trabalho dos canais de distribuição, para tornar o trabalho deles mais efetivo e mais interessante, útil para o cliente, né? Mais rápido, mais produtivo. Então, ele está ali como principal item, né? Também, foco em fornecer coberturas abrangentes e regulação de sinistro simplificada. Um detalhe interessante, né, que a gente tem falado muito sobre o Usage-Based Insurance, né, o seguro por utilização, mas ele acaba não tendo tanta prioridade na adoção, né? Ele não conquistou ainda, mesmo em outros mercados, ele não conquistou uma fatia tão importante assim. E isso está refletido aqui nessa pesquisa. Descendo um pouco ali para a questão da Smart Company, né? As companhias inteligentes, usando a inteligência, parcerias, né, para prevenção de ataques cibernéticos, cada vez isso está ganhando mais relevância na nossa pauta, e o time to market, né, a capacidade de cada vez mais rápido conseguir entrar no mercado com os produtos, desenvolver os produtos, né, e disponibilizá-lo para comercialização. Eu não vou falar de todos os temas aqui, como eu disse, né, mas eu acho que é importante a gente ter uma ideia do que no mundo afora está na agenda, né, dos principais executivos do nosso segmento. Obviamente que tem a questão também de ESG, como já se falou aqui, né, é um tema que é extremamente relevante no nosso negócio. A gente está vendo, né, a incidência, a frequência cada vez maior de grandes catástrofes. E eu vou falar um pouquinho também aqui nessa linha de tentar antever aqui, né, como que as coisas estão em termos de futuro. Vou falar um pouco aqui do automóvel, né? A gente já ouviu bastante aqui, o mercado segurador, né, a gente aqui no Brasil nunca vivenciou uma situação de tanto interesse, tanta predisposição
né? Foram vários aqui os palestrantes que falaram sobre isso, né? E isso, de fato, tem se refletido em interesse, em produção, que cada um de vocês tem vivenciado. Mas a gente tem que estar sempre agregando, né, levando valor, agregando valor para o cliente, né? O cliente está em busca de valor, de comodidade, de simplicidade, né, e de relevância do produto para eles. Então, no que se refere ao automóvel, a gente olhou aqui sobre 3 perspectivas. A perspectiva do seguro em si, do mercado que a gente atua e do próprio automóvel, né? O automóvel está mudando, né? Então, falando um pouquinho sobre o automóvel, tem a questão de energia e tem uma questão de conectividade, né? Isso, a gente sabe que boa parte dos acidentes acontecem por erros humanos, né? Então, tem um nível, a gente vai falar aqui no slide seguinte, né? O nível de autonomia, que reduz, tem uma tendência de já reduzir, isso já está acontecendo, de reduzir o número de acidentes, reduzir a frequência de acidentes, porque o carro, né, cada vez mais vai nos alertar de determinados riscos ou de determinadas situações, né, de sono, de desatenção, né? Cada vez mais os carros vão estar equipados de tecnologia que vão impedir, né, ou prevenir determinados acidentes. Mas como é que está efetivamente essa questão de nível de autonomia, né? Todos nós já vimos nos Emirados Árabes, na Califórnia, um carro assim, assado, mas isso ainda não está em escala industrial. Um impacto de curto prazo, né, que as tecnologias estão acontecendo, uma maior distração com o smartphone, até é um efeito negativo, né? Todos nós, sejamos corretores ou seguradores, a gente tem vivenciado e visto mais acidentes por questão de distração com o smartphone. Mas no longo prazo tem essa expectativa que eu falei, de redução de colisão, né? Aqui são, na verdade, 6 escalas, né? E quanto mais para a direita você vai, maior vai ser o impacto da máquina, né, na condução do veículo. Mas isso ainda está muito longe, né? Essa tecnologia ela ainda está muito cara, tem ainda algumas falhas, e então há uma expectativa de que ainda demore muitos anos até ela se tornar relevante no mercado mundial. Então, estamos falando efetivamente em 5 a 10 anos, quer dizer, até 2030, a gente está apenas aí com 5 ou 10% dos novos veículos produzidos. E 2040, dos 30% a 40% dos novos veículos produzidos. Então, ainda tem bastante tempo para isso acontecer, e quando isso acontecer, tem toda uma discussão jurídica, né, de quem vai ser a culpa de um acidente e tal, se é o operador do sistema, se é o proprietário do veículo, se é quem estava dentro do veículo, enfim, tem N possibilidades aqui de debate. Mas, de qualquer forma, deve haver uma certa migração para frotas, né? Você deve ter um interesse maior aí de contratação via frotas. Já no que se refere ao mercado segurador em si, né, mudanças nos modelos de negócio, cada uma tendo uma determinada relevância, né, nesses modelos, novas tecnologias, já se falou bastante aqui também sobre Open Insurance e Open Finance, e uma questão também que muita gente se pergunta, né, as novas gerações estão menos interessadas em veículos. De fato, quando a gente olha aqui, a quantidade esses gráficos mostram o estoque de CNHs no Brasil, né? No Rio é carteira de identidade, em São Paulo é carta, né? Seja o nome que vocês quiserem chamar. O fato é que, de 18 a 21 anos, de 2011 para cá, né, especialmente houve uma queda, mas essa queda foi um pouco impactada aí pela própria pandemia, né? Mas a verdade é que o número se manteve constante, né?
até 2019, caindo em 2020. Mas, de fato, existe um custo maior de se tirar a carteira de identidade. Havia, né, pela disponibilidade de Uber e tal, houve um interesse menor, vamos dizer assim, mas o fato é que essa população continua interessada, talvez esteja levando mais tempo. Acho que essa é a grande conclusão aqui. Quando a gente passa de 22 a 25 anos, a gente já nota um aumento no número de CNHs. Quando a gente vai, então, para 26 a 30 anos, né, e 31 a 40, né, esse número já vai para quase 10% de aumento, e 49% de 31 a 40. Por quê? Essa geração é conveniente para ela ali no início, né, e, de certa forma, trabalhoso, ela está com outros interesses, e caro, ficou mais caro, né, o processo de tirar a carteira de identidade, carteira de CNH, ficou mais demorado, né, mas o fato é que quando aquela pessoa começa a ter uma família e valorizar outras coisas, como, né, comodidade, disponibilidade, prontidão, ela ainda continua vendo conduzir o seu veículo, ter o seu veículo como importante, né? E sem falar aqui, né, nessa faixa já de 41 a 60 e acima de 60, em que o crescimento foi bastante representativo, né? No total, a gente teve um crescimento em 10 anos de cerca de 40% das CNHs. Quando a gente olha, né, e isso, na verdade, esse contexto aqui é de que ainda existe muita, mesmo no segmento mais, vamos dizer assim, penetrado do nosso mercado, né, a gente ainda tem um número de veículos por habitante relativamente baixo, né, e a penetração do seguro de automóvel, ele é bem inferior, por exemplo, da Argentina e México, né? A Argentina aí na faixa de 80%, tem uma questão do seguro obrigatório, mas que é o equivalente ao nosso antigo DPVAT, mas ele também pode comprar assistência, pode comprar o seguro compreensivo, né? Mas o fato é que existe ainda, mesmo dentro do seguro de automóvel, muita oportunidade dentro do nosso mercado. Pelo tempo eu vou passar aqui mais rapidamente, né? Mas eu queria falar um pouco também de outras tendências, inclusive de curto prazo, que a gente está enxergando. Então, todos vocês, com certeza, já ouviram bastante sobre, ou experimentaram que o mercado americano é um mercado em que o principal motivo de contratação, inclusive é mandatório, é pelo RCF, especialmente de danos corporais, né? Se você tem um problema com o seu carro, o problema é seu, mas se você tem um problema, se você causa um problema a uma outra pessoa, esse é um problema da sociedade, né? Então, eu vejo uma tendência de aumentar a contratação, especialmente o valor contratado. Até pouco tempo atrás, né, em 2018, a gente tinha uma contratação média aqui na casa dos R$80 mil. Esse número já está se aproximando de R$100 mil. E quando a gente olha o sul do Brasil, esse número já está acima de 130 mil. Tradicionalmente, o sul contrata uma importância maior de RCF, especialmente aí de dano corporal. Há uma tendência de menos colisão e de certa diminuição de roubo, né, por todos esses dispositivos que a gente tem, e vai tendo o carro cada vez mais automatizado, né? Então, essas são as tendências aqui que a gente está vendo. E a gente tem observado, né, uma certa queda nessa frequência de roubo e furto, né? É claro que em determinados momentos isso pode flutuar um pouco, mas, de uma forma geral, quando você acompanha, olha com um universo de tempo maior, né, mais para trás, isso tem acontecido. Então, eu queria concluir aqui dizendo que a gente ainda enxerga no automóvel, que seria o seguro mais penetrado no Brasil, né, a gente ainda enxerga um grande espaço, né, e a gente está observando o consumidor cada vez mais interessado, né, em se proteger do seguro de vida, do seguro de
de casa, né, agora que ele passa mais tempo em casa. Enfim, todos esses riscos estão cada vez mais nítidos para os nossos clientes, e vocês, né, são as pessoas mais bem preparadas, mais relevantes para transformar isso em realidade. Bom, eu vou passar aqui porque meu tempo já estourou, mas a gente está disponível aqui depois para dúvidas e perguntas. Obrigado. Obrigado, Ney. Alô. Obrigado, Ney. Muito bom. O que a gente consegue enxergar é que a relação de posse e propriedade das pessoas com os bens duráveis o nível de responsabilidade civil que cada um de nós tem, e do segurado nos demanda, está mudando. E é para isso que nós estamos aqui, para discutir isso, para entender o que está acontecendo, tentar junto construir uma solução. Agora eu convido o Eduardo Dalril, CEO da HDI, para fazer suas considerações. Do seu lugar ou de lá, como preferir. Bom dia, gente. Tudo bem? Tudo bem. Eu não vou falar o olá aqui, porque esse só o Camilo pode. Bom, eu tô muito feliz de estar aqui, por dois motivos. Muito feliz porque eu não sei se vocês sabem. Primeiro, eu sou o Eduardo Dalril. Eu estou há 60 dias numa casa nova, na HDI Seguros. Casa essa que eu já conheço há 11 anos e agora, depois de 10 anos, eu estou voltando. Mas mais feliz ainda de voltar a participar de um evento desses, porque isso traz um frescor de esperança para a gente em meio a tudo isso que a gente enfrentou nos últimos 2 anos. Esse é o segundo evento que eu participo, quer dizer, o maior, com certeza. O primeiro foi com a GC lá no Nordeste. Tem alguém da GC aqui, não? Ah, lógico que tem. Salve para vocês. Então, esse é o segundo e é muito legal ver a força dos corretores. Eu no começo, incrédulo, achei, puxa, não vai ter tanta gente. Nossa, está absolutamente lotado e eu fico muito, muito feliz por estar participando com vocês disso tudo. E quem sabe a gente aqui com esse evento está marcando uma nova esperança para o Brasil e para o mundo através de um evento tão grandioso e tão seguro como esse, tá bom? Ô Ney, já que tu extrapolou o teu tempo, eu vou usar um slide teu, que é o da CNH. Vocês prestaram atenção aqui na super apresentação do Ney, nosso professor, mas ele tem um slide ali que ele fala da adesão à CNH, né, durante as idades, como que as pessoas vão aderindo à CNH, né, a sua carteira de motorista, como a gente usa coloquialmente. Mas eu tenho uma outra versão, Ney, para essa tua, né, você, claro, muito mais cientista do que eu. Ali, pais e mães, a pessoa começa a tirar a CNH à medida que você vai tirando o seu cartão de crédito do Uber dele. Já perceberam isso? Então a pessoa lá com 18 anos, como ainda vai você que paga o Uber, tá bom, não preciso ter carro. Aí vai perdendo, né, essa benesse aí sua, então ele vai, não, agora eu preciso tirar minha carteira de identidade. Então essa é a minha grande teoria para isso. Tenho grandes amigos que narram a mesma coisa. Bom, eu venho falar para vocês, eu acho que aqui, como a gente está há muito tempo nesse mercado, eu vou tentar narrar para vocês muito do que vocês mesmo já têm visto no dia a dia de vocês. Eu vou falar sobre 3 pequenas revoluções silenciosas que estão acontecendo no nosso mercado. Uma delas diz respeito à nossa parte mais científica dos seguros, que são a precificação e a nossa operação. Eu acredito que nos últimos anos, e agora cada vez mais intenso, as seguradoras estão cada vez, vocês já perceberam, as seguradoras estão perguntando cada vez menos coisas sobre o cliente, mas elas estão sabendo cada vez mais coisas sobre os clientes. Olha que coisa interessante. Anúncios em geral de seguradoras, principalmente aí no automóvel, que sempre foi o maior demandador de perguntas do que o corretor tinha que fornecer dos clientes. A cada mês, as seguradoras demandando menos perguntas, mas sabendo mais do cliente. Existe uma corrida, vamos chamar assim para ser mais romântico, mas uma corrida tecnológica para saber mais dos clientes. As seguradoras, elas estão se esforçando para cada vez mais acessar novos bancos de dados, novos saberes sobre o cliente, para que a gente possa, primeiro, conhecer ele,
para depois então dar o preço ainda mais justo. Eu me lembro numa tribuna dessas, há muitos anos atrás, falando sobre a revolução, essa não era silenciosa, aliás, trouxe muito barulho para o mercado, sobre o seguro de perfil no automóvel, né? Nossa, quanto barulho, vai pagar o sinistro? Não vai, tem garagem? Não tem. Hoje as seguradoras, e cada vez mais, vão perguntar menos e vão brigar entre elas para acessar banco de dados inéditos ou versões do cliente ou imagens do cliente que eventualmente nem o corretor conhece e nem essa seguradora conhecia até acessar esse banco de dados. Isso vale para automóvel, mas está permeando para vários seguros, principalmente os de property. Aí sim se intensifica para processar esses bancos de dados, nós vamos ter muito mais do que cientistas operando, mas nós vamos ter máquinas auxiliando esses cientistas na operação, o que a gente chama de inteligência artificial, machine learning, enfim, tá bom? E por outro lado, em operações, tornar as operações por meios de bancos de dados, ou com mais eu conheço o sistema, os clientes, essas operações vão ser cada vez mais simples e radicalmente eficientes. Isso significa que eu vou saber de antemão as probabilidades daquele cliente ter sinistro, as probabilidades de fraude, aonde esse cliente vai me acessar mais, e eu vou estar lá na hora certa e no momento certo onde ele for nos acessar. Então essa é a primeira grande ou pequena revolução silenciosa que está acontecendo. A segunda, que é importada para o nosso mercado, que se chama a experiência do cliente. Essa a gente tem pouco parâmetro no mercado segurador e todas as seguradoras e vocês, corretores, têm importado de outros mercados. Que a gente tem uma também romântica palavra que é a jornada do cliente. Mas é basicamente o olhar mais empático para o cliente nas nossas várias esteiras de atendimento dele, onde a gente torna essa experiência muito mais bacana, muito legal. A gente sempre, nós seguradoras e vocês corretores, a gente sempre se ressente, a gente tem um paradoxo. A gente atende o cliente, a gente salva o cliente, a gente percebe o cliente naquele momento mais difícil para ele. E a gente agora, com essa empatia ao cliente, a gente está tentando fazer esse momento ser o mais fácil e rápido para esse cliente, sabedores de que o nosso momento do cliente não é um momento agradável como você fazer o check-in num resort como esse, né? Você já tem uma expectativa agradável. O cliente, quando acessa a gente, basicamente ele tem um problema para resolver, e a gente, através dessa nova experiência, dessa pequena revolução silenciosa na experiência do cliente, a gente vai fazer com que ele saia muito impressionado e cada vez mais impressionado. E aqui sim, trabalhando de mãos dadas, porque essa experiência ela começa através do corretor e ela é transferida para a seguradora nos vários momentos que ela tem para acessar. E a última, e para mim a mais brilhante, a mais interessante, a mais importante, e que envolve ainda mais vocês, e se vocês ainda se lembram no momento de colégio, agora é hora de vocês pegar um papelzinho e anotar, é um desafio que é a distribuição. Outra pequena revolução silenciosa que está acontecendo. Os seguros não serão mais distribuídos como eles foram até agora. Isso está longe de passar no final do corretor, nada disso. Só porque o nosso cliente tem mudado. E isso se mostrou ainda mais evidente agora na pandemia. Eu tenho um ou dois exemplos muito bacanas de corretores que revolucionaram o seu pedaço, fazendo uma distribuição completamente diferente. Tem uma que eu aprendi tem uns 2 meses numa viagem que eu fiz. Eu não vou falar a cidade aqui porque eu não vou revelar o nome do corretor, mas se ele estiver aqui ele vai saber na hora. Eu já vi muitos de vocês fazerem parcerias com empresas de contabilidade. Ora, falei lá no primeira revolução sobre dados, né? Ninguém tem mais dados de um cliente, pessoa jurídica, do que o senhor contador. Então, eu já vi muito corretor dizer que recebe assim indicação de contadores. Já vi até corretor contador. Esse corretor, ele construiu uma corretora de seguros, fora da corretora principal dele, e chamou de sócio esse contador.
Gente, é muito diferente do que pedir indicação de um contador e dar uma comissão. Eu achei isso bárbaro, porque ele trouxe esse contador para ser sócio. Veja, um contador, um técnico, um cara misturado no meio de papéis e números, agora sendo um agente de distribuição de seguro. Claro que todo o trabalho profissional de distribuição é feito por esse corretor, mas esse contador virou sócio dele. E já é a empresa desse corretor que mais cresce. Essa empresa, vamos chamar assim de uma joint venture, uma nova empresa, né? Que é 50% o dono é o contador e 50% o corretor, cada um entrando com a sua participação. Veja, a revolução não está no bit byte, não está em ser um cara mais ou menos tecnológico, está em aproveitar a oportunidade que está na tua frente. De novo, a distribuição está mudando. Mas eu tenho vários exemplos, tem um cara sentado aqui que eu já trabalhei com ele vários. Esse corretor, ele foi lá se meter no meio das cooperativas e ele tinha lá um super seguro residencial, mais de 15 mil itens, que ele foi lá e construiu junto com uma cooperativa de crédito regional que tinha. Entre outros, claro, gente, claro, se você ainda não pensou na sua seguradora nos meios digitais, você está atrasadíssimo. Mas tem, além disso, tem muito na tua porta te acessando, e não estou nem falando de automóvel, estou falando de produtos simples, muito simples. Uma outra abordagem que eu queria trazer para vocês quanto à distribuição: vocês nunca pensaram em distribuir seguros que os bancos distribuem? Os seguros pequenos, o seguro do cartão de crédito, o seguro do celular, o seguro da bolsa, que os bancos hoje ganham fortunas, e que o teu cliente tem 2, 3 cartões de crédito e poderia eventualmente fazer esse seguro com você. Nós precisamos nos provocar para acessar esses mercados enquanto corretor profissional. O último meu, que eu também conversando com a experiência de vocês, corretores, e aprendendo com vocês, é o especialista. Eu vejo muito corretor falando em diversificação, mas ele bota a mesma equipe que vende automóvel para vender, agora eu vou vender property, ou eu vou vender vida, ou eu vou vender saúde, e ele bota a mesma equipe que vendia o automóvel, ou vendia os ramos que ele já acessava. Não funciona. As grandes experiências que eu aprendi nas minhas andanças com vocês, é o corretor que investe naquilo que ele quer acessar. Então, se ele é lá, ele viu que ele quer crescer em vida, ou se ele tem vida e quer crescer em automóvel, ou não importa, ele vai se especializar, ele vai contratar gente que vai cuidar especificamente dessa nova frente que ele está abrindo. Então, a distribuição é uma nova revolução, claro, aí sim, fechando essa parte de distribuição e dessa revolução silenciosa, o digital, porque o corretor vai ter que estar, já devia estar, aonde o cliente está indo. O cliente todo está indo para a forma digital, e os nossos seguros em breve, antes mesmo do teu filho tirar a carteira de motorista, vai estar acessando os produtos todos de forma digital, seja o pré-venda, a venda ou, enfim, o pós-venda. Tá bom? Então, falei dessas 3 pequenas revoluções silenciosas. Espero ter feito a minha parte de provocar vocês. Forte abraço para vocês. Um abraço. Obrigado, Delri. Realmente você pode ter certeza de uma coisa: o corretor, ele está antenado e todo dia ele se reinventa para a distribuição. A gente é muito sensível ao que o segurado fala, vai buscar. Nós tivemos uma palestra na OAB e nós discutimos as proteções patrimoniais. Aí eu falei para ela, olha, proteção patrimonial hoje ela é irregular, e ilegalidade a gente não discute, a gente combate. Mas pode ter certeza, se um dia a multa for recriada, ou se a multa for repaginada, não existe canal de distribuição melhor que o corretor de seguros. Então, param vocês do almoço, então acho que a gente já está quase chegando. E a segunda que nos tiraram 5 minutos, então a gente vai falar em 10 minutos, tentar ser rápido aí. Quando eu fui convidado para falar de automóvel, exemplo do Edu, eu volto a casa 24 anos depois, eu saí como trainee da Yasuda, na época, da Sompo,
e voltei a casa. No ano passado é o primeiro evento que eu participo presencialmente, estou muito feliz de estar com todos os colegas corretores, com todo o mercado aqui e compartilhando um pouco aí dos desafios do seguro de automóvel e ramos patrimoniais. Eu preparei basicamente 3 pontos para discutir. Primeiro, um pouco da evolução do mercado de seguro de automóvel, um pouco de evolução de precificação e algumas provocações de que será que se a gente está usando o mutualismo de forma efetiva e algumas ideias de foco que a gente deve trabalhar em 2022. Então, o primeiro dado que eu fui levantar é a evolução da frota do Denatran de veículos e a evolução da frota de veículos segurados através do AutoSeg lá da SUSEP. Então, a frota de veículos do Denatran passa de cerca de 30 milhões em 2007 para 60 milhões em 2019. O AutoSeg, o último número que a gente tem é metade de 2020, então o ano completo que a gente só tem é 2019, enquanto a frota segurada de veículo de passeio nacional importado passa de cerca de 8 milhões para 12 milhões. Quando a gente vê no gráfico da direita, né, a evolução da frota segurada perdeu do crescimento da evolução da frota total circulante em quase todos os anos, com exceção de 3. Então, a gente sai de uma penetração sobre a frota segurada e pode ser tão boa quanto qualquer número, afinal, né, os números aceitam tudo, mas é uma conta simples de o total de frota constante no Denatran sobre, o denominador é o total de frota constante do Denatran e o numerador é o total de frota segurada do AutoSeg. A gente passa de uma penetração de 27% para 20% e, felizmente, está bastante próximo do número que o Ney apresentou aí para 2020 de 20% de penetração. Né? Lá na companhia, quando 2 números batem, a gente geralmente acha esquisito, mas nesse caso, aparentemente, a gente está num número bastante próximo a 20% de penetração. Então, a gente perdeu penetração nos últimos 12, 13 anos no seguro automóvel, sobre a frota. Aqui parece um eletrocardiograma, mas basicamente é a evolução do preço do seguro, que é a linha azul, a evolução do capital segurado, que é a linha vermelha, e o IPCA nesse período. Então, basicamente, a gente vê que a evolução do preço seguro perde bastante para a linha do IPCA. Mais fácil de ver dessa forma, que é o valor acumulado. Então, quando a gente acumula de 2008, né, inflação entre 2007 para 2008, e a evolução do prêmio médio, de novo, fonte do AutoSeg lá da SUSEP, de 2007 para 2008, e a evolução do capital segurado de 2007 para 2008, a gente vai fazendo isso ano a ano, a gente vai ver que a inflação nesse período foi cerca de 100%, o prêmio evoluiu cerca de, vamos dizer, até 2019, 32%, né, quanto a uma inflação de 94% até 2019, a gente sabe que em 2020 o prêmio médio cai e talvez o grande desafio para 2021 e 2022 é como é que a gente vai conseguir fazer com que os prêmios que a gente precisa cobrar no futuro caibam no bolso dos clientes, mas a gente sabe que 2020 deu uma queda no prêmio e o capital segurado aí 43% de aumento nesse período. Então a gente vai ver que além de cair o prêmio, ele não avançou como o capital segurado, que mostra que a taxa caiu. Então essa é um grande desafio aí para as seguradoras. Então, evolução de taxa, não vou passar, mas basicamente ela vem caindo desde 2015. E aqui a dúvida, eu vou muito mais lançar dúvidas do que querer explicar, né? Acho que é o Chacrinha que falava, eu vim aqui para confundir e não para explicar, então a ideia é que eu lance algumas dúvidas para a gente ver como é que a gente sai do lado de lá. Mas acho que o próprio Ney falou, a taxa talvez tenha caído pelo combate à fraude, pela melhoria da qualidade do veículo, né, e talvez por uma melhor seleção de risco, e aí eu coloco várias interrogações. Será que essa melhor seleção de risco não está expulsando alguns clientes do mercado? O Edu já falou que a gente tem mais e mais dados e a gente consegue diferenciar mais e mais os riscos, mas será que a gente não está expulsando os ditos riscos ruins do mercado, porque não existe um mutualismo nisso? Então, eu vou dar uma olhada para frente. E
A dúvida é por que a gente não está conseguindo capturar esses novos clientes que têm entrado no mercado, vamos dizer, com novos carros, né? Que a frota circulante cresceu mais do que a frota segurada. Eu falar de evolução de precificação, o Edu já contou, mas fazer um exercício muito rápido e não tem nenhum rigor científico, mas imagine que eu tenha que cobrar R$2.000 por um seguro, talvez de automóvel, né? Eu tenho 10 mil casos para vender, eu cobro o mesmo preço para todo mundo. Isso é o típico de seguro que a gente chama aí de seguros obrigatórios, onde o preço é igual para todo mundo. Exemplo do DPVAT que a gente tinha aqui, acho que o Ney tocou nesse ponto, em que eu não diferencio nenhum risco. O próprio Edu falou que é justo a gente diferenciar os riscos, o mercado veio diferenciando os riscos, e quando diferencia os riscos, vem diferenciando o custo. Então, dei um exemplo aqui, quando se surgiu o bônus, né, eu tenho que cobrar para quem não está entrando no seguro um valor maior, para quem está há mais tempo eu vou cobrar um valor menor, mas quando eu cobro um valor maior também eu começo a expulsar alguns clientes que talvez R$2.300 já não caibam no bolso, talvez 2.000 cabiam. A gente vai fazendo esse exercício de novo, é um exercício puramente matemático, mas a gente vai incluindo o perfil e começa a diferenciar os clientes. Então, o prêmio mínimo vai de 1.250, o máximo a 2.700. Né? Eu acabo baixando o prêmio médio, por quê? Porque muita gente que talvez pagasse 2.000 não consegue pagar os 2.700. A gente vai fazendo isso, né? Depois a gente começou a diferenciar as cidades pelo CEP de moradia, então, né, talvez um risco num bom bairro pagaria R$1.000, né, um bom bairro, com bom bônus, com bom perfil, pagaria R$1.000, e um risco num mau bairro, com mau perfil, com bônus zero, pagaria R$3.500. Então, eu quase que proíbo a pessoa de entrar no mercado, porque a primeira oferta que eu faço é R$3.500. Né, e a gente vai fazendo esse exercício, o Edu falou, a gente usa muito dado de behavior score, a gente vai usando mais e mais dado e vai diferenciando mais e mais os riscos. Eu chamei aqui, e eu criei, não tem nenhum rigor científico, mas como é que a gente usa o mutualismo e equidade de uma forma eficiente. Então, nos seguros típicos obrigatórios, né, eu chamo de mútuo socialismo, onde todo mundo paga o mesmo valor, né, mas quando a gente vai diferenciando o risco, eu chamei aqui de mútuo capitalismo, que eu começo a diferenciar muito o risco, eu começo a tornar proibitivo a entrada de alguns clientes, né, e geralmente são os clientes que talvez tenham menos capacidade de pagar prêmio, né, porque geralmente o pior risco é a pessoa de talvez menos condição financeira, talvez menos condição de guardar o carro na garagem, talvez tenha que se deslocar mais para o local de trabalho. Então a gente tem aqui uma equação complexa para resolver. De novo, não sei como resolver isso, mas parte talvez passe aí pelo ressurgimento de um seguro obrigatório. Acho que o Ney tocou bem nisso, principalmente de danos pessoais. Quer dizer, quando eu perco meu patrimônio, o patrimônio é meu, mas quando eu influencio através de um acidente na vida de um terceiro, talvez a gente tenha que ter uma solução melhor aí para o DPVAT, uma solução melhor para o seguro obrigatório, e talvez seja o caminho de entrada aí de um seguro mais mutualista, do ponto de vista socialista, vamos chamar, né, o mútuo socialismo, e continuar aí no automóvel, no mútuo capitalismo. Então, esse era um pouco do que eu queria compartilhar, né, e algumas dúvidas que eu tenho. Esse excesso de clusterização, que a gente chama, esse excesso de diferenciação entre os riscos, está expulsando alguns clientes? Quer dizer, por que a frota segurada passa de 27% para 20%? Será que nesse período, com todo o avanço, eu fui expulsando alguns clientes? Né? E existe realmente a oportunidade de refinar mais ainda isso? E se eu refinar mais ainda isso, eu vou continuar expulsando alguns clientes e pagando, quer dizer, cobrando o mais justo, né, para cada um dos riscos, mas isso pode levar a essa expulsão. De novo, são perguntas que ficam aí para nós. E algumas ideias de foco para 2022, acho que a gente já viu aqui, né, a taxa de juros elevada, né, a inflação impactando o poder de compra. Então não adianta eu querer aumentar 20%, 30%, 40%, 50% o prêmio de um seguro se o cliente não tem capacidade de pagar. Toda a pressão de inflação de custo, seja do automóvel, tabela FIP, que já falamos bastante mais, do patrimônio, a gente viu o Fábio falando que a inflação de construção foi 60%, então quando a gente
está vendendo seguro patrimonial, o custo de reconstrução aumente 60%, de alguma maneira as seguradoras vão passar isso para o cliente, mas tem um certo limite. Já falaram bastante de pandemia e trabalho remoto, como isso muda o risco, como a pejotização, o MEI, como a pessoa trabalhando em casa, como agora se confunde a PF com a PJ, criar seguros que mesclem os dois riscos, de pessoa física e pessoa jurídica. O próprio Ferrara já falou, a queda do nível de serviço, né? A gente sabe que o serviço piorou de maneira geral em todo o setor da economia, né? Desde o hotel, que talvez a gente fazia check-in em 3 minutos, agora tem demorado 15 minutos, porque os hotéis ficaram fechados, as pessoas estão sendo treinadas. No nosso mercado, Ferrara falou da questão de assistência, a gente precisa enfrentar esse problema e melhorar esse serviço, mas, de maneira geral, isso leva tempo, né? E algumas empresas endividadas. Então, aqui, minha última mensagem aí é como é que a gente usa dois conceitos aí que os ingleses usam muito, que é o que o cliente precisa, que talvez eles chamam de suitability, e o quanto ele consegue pagar. Então, acho que esse ano vai ser a grande dificuldade com o que eu preciso adaptar nos seguros que eu vou renovar, tendo em vista que o avanço de preço vai ser grande por conta do aumento de risco e por conta da inflação, né? Então, parece fácil dizer, não, aumenta 40%, um prêmio de 2.000 vai pagar 2.800, mas será que o cliente consegue encaixar 2.800 no orçamento dele? Se não, o que eu devo fazer para manter esse cliente e, logicamente, trazer novos clientes, talvez com produtos mais simples, com coberturas que não sejam tão amplas, porque a gente acha que precisa oferecer a cobertura mais ampla possível, mas o cliente às vezes se frustra quando vê um prêmio de 3.000, 4.000, diz, isso não cabe no meu bolso, seguro não é para mim. Então, acho que esse é o grande desafio para 2022, é como é que a gente enquadra toda a carteira nossa, que a gente já tem, e atrai novos clientes com esse conceito aí de, né, um pouco do que faz bem as Casas Bahia, né, o que cabe no bolso e o que ele efetivamente necessita, como é que enquadra bem essa equação. Era isso, desculpe o meu demora, tomou um pouco mais de 10 minutos, mas era isso que eu queria compartilhar com vocês. Obrigado pela atenção. Obrigado, Alfredo. São dados técnicos, né? A plateia é técnica e o nosso desafio é passar isso para o consumidor e mostrar para ele que o porquê dele estar contratando o corretor de seguros, o que vem agregado com tudo isso. É um desafio hercúleo, mas nós estamos brigando junto. Agora eu quero convidar o Jaime, que é diretor da Porto Seguro Automóvel, para trazer algumas informações relevantes para nós. Muito boa tarde, corretores. Privilégio de estar aqui com vocês mais uma vez. Em nome da Porto Seguro, agradecer aqui todo mundo que está organizando, aos nossos colegas de mercado, o Edson, que está aqui fazendo brilhantemente a mediação. Bem, fiquei com a incumbência aqui de começar por último, perto da hora do almoço. Se eu soubesse disso, tinha trazido um lanchinho para cada um de vocês da Porto Seguro, mas acho que talvez um não daria, teria que ser 2, porque estamos com bastante fome, mas fiquem aí, a gente vai falar rapidamente aqui para fazer essa conclusão. Eu tenho certeza que a gente vai falar um pouco de oportunidades aqui, em função de tudo que vocês já viram aqui pelos meus colegas, tá? A gente tem, obviamente, muitas oportunidades, a gente tem aqui uma visão de tendências que já foi bem explorado, mas eu queria explorar com vocês aqui o que a gente acredita e que a gente vem trabalhando veementemente para melhorar essa relação, nossos produtos e as nossas jornadas para vocês, corretores. Alguns números foram demonstrados aqui, talvez tenha uma diferença aqui ou outra lá, em função da fonte que nós utilizamos, mas basicamente o conceito não muda de forma radical. Do lado esquerdo aqui vocês podem ver, né, a frota circulante, ela vem aumentando aí perto de 2 milhões nos últimos anos. Do outro lado, aqui no meio, a frota assegurada, que demonstra basicamente aqui 1/3 da frota circulante com seguro de automóvel, né, cerca de 33%. E vocês podem notar, obviamente, que em função da idade do veículo, isso vai ficando cada vez pior. Mas a boa notícia, se você pegar ali, lá do lado, no gráfico de linhas, de 2016 até 2020, veículos com mais de 10 anos de uso, que representa boa parte da nossa frota circulante, ele vem saindo ali de 5% de penetração de seguros para perto de 10%.
Podia aqui comemorando, mas eu acho que não, tem muito mais coisas para a gente fazer. As companhias, junto com vocês corretores, têm muito para explorar. Eu repito muitas vezes para os meus times que o meu grande sonho é fazer com que cada brasileiro que tem um veículo automotor possa procurar o corretor de seguros para pedir uma cotação de seguro de automóvel. Nós só vamos conseguir fazer isso quando a gente começar a simplificar os nossos processos, eliminar barreiras e criar uma diversidade de produtos que faça com que uma oferta caiba no bolso do brasileiro. Mas acho que a nossa primeira função, e emergencial, é fazer com que um consumidor encontre o corretor. Porque depois que ele encontra o corretor, eu não tenho dúvida, vocês vão fazer o papel que vocês fazem há longos anos e fazem muito bem, que é o seu consultor, que é ser aquele corretor que realmente coloca para cada cliente o produto que ele precisa, e a nossa função é fazer justamente que esse processo seja facilitado, seja digitalizado, seja transformado e não mais evoluído, porque acho que só a evolução nos trouxe até aqui e ele não vai continuar nos levando para frente. E aqui é uma prova disso, a gente vem fazendo avanços, mas com certeza temos muito mais para fazer conjuntamente. E é claro, né, a gente vem falando bastante nessas questões de produtos low cost, né, ou produtos mais baratos, e sim, acho que eles são uma grande alternativa para que a gente possa realmente fazer com que a gente entre na vida de cada um desses brasileiros que tem um veículo automotor, mas é importantíssimo, até pelo que já foi falado aqui, né, em relação à redução das frequências de roubo, redução das frequências eventualmente de colisão, é importantíssimo que vocês corretores, obviamente, ofereçam para cada um dos consumidores, fazendo esse papel de consultor que vocês fazem muito bem, explicar cada um dos produtos, porque cada vez mais a gente vem sofisticando, vem inovando, vem criando soluções para que o seguro, obviamente, vá muito além das coberturas tradicionais para os veículos. A gente vem investindo, mais recentemente, vocês sabem disso, nossa parceria com a Connect Car, ou seja, até tags agora vocês conseguem adquirir. Nós temos ali parcerias com a Uber, Vaditax. Nós fizemos e continuamos fazendo muitos serviços para as residências. Então, se de um lado está caindo as frequências de sinistros tradicionais, do outro sobe as frequências para a residência, e o seguro de automóvel cada vez mais tem opções para essas, para que vocês corretores possam oferecer. Claro, sem falar da nossa rede de centros automotivos, rede de estacionamentos, tudo, pessoal, para que esse ecossistema de mobilidade possa ser atendido com primor. E cabe a cada um de vocês corretores entenderem cada uma dessas ofertas, para que mais contatos sejam feitos com seus clientes e a partir daí mais fidelização, obviamente, possa ser gerada a partir de todo esse nível de interação que vocês têm. Então, é claro, de um lado, não tenha dúvida, o que vai fazer a gente crescer em seguro de automóvel são os produtos low cost, mas do outro, a gente tem que continuar entendendo, tem um mercado gigantesco que está procurando sim comodidade, que está procurando sim um serviço de primor para que possa realmente encontrar um porto seguro quando eles precisam da gente. E por fim, acho que não menos importante, dizer o que vem pela frente, né? Durante esses muitos anos trabalhando com seguros de automóvel, eu escuto praticamente duas partes, né, de grupos de corretores, né? Aqueles que são muito que trabalham muito com automóvel, né, ou seja, estão há muitos anos trabalhando, dizendo que, poxa, como é complexo, como a gente tem muitos dados para preencher, essa relação com o cliente às vezes fica desgastada, né? E do outro, né, corretores que obviamente não trabalham muito com seguro de automóvel porque acharem realmente complexo, assim por diante. Então, para cada um de vocês, o que eu posso dizer é que a gente de novo não está evoluindo, nós estamos transformando. A companhia que junto, lá em mais ou menos 1997, começou a criar questionários de avaliação de risco, fomos praticamente um dos pioneiros a fazer isso lá no passado, ajudou demasiadamente a gente diminuir, né, o subsídio entre os clientes e fez com que o mercado pudesse crescer de forma significativa. Agora a gente dá um segundo passo importantíssimo por toda a evolução digital que foi feita, por toda a parte analítica que foi avançando de forma significativa, nós estamos eliminando, né, eliminamos já essa questão do questionário de avaliação de risco. E estamos fazendo isso, corretores, muito para que vocês gastem muito menos tempo com a parte burocrática do processo de cotação e muito mais tempo com a parte nobre, que é justamente explicar as coberturas, explicar para cada cliente que nível de limites de coberturas ele precisa adquirir, que cláusulas ele está contratando, que serviços agregados estão sendo incluídos. Esta, sem dúvida alguma, é o tempo que o corretor precisa continuar investindo para explicar os seguros de automóvel para os seus clientes. Então, de um lado, sem dúvida alguma, nós vamos continuar simplificando. Você, corretor, que está há muitos anos trabalhando com automóvel, saiba que a gente vai continuar simplificando essa parte burocrática e deixando cada vez mais na mão de vocês as questões que envolvem a gente falar sobre, de novo, nossos produtos e nossos serviços, né? E para vocês, corretores, que não trabalham com seguros de automóvel, de forma muito otimista, eu venho dizer para vocês, fiquem de olho, fiquem atentos, procurem os seus comerciais,
fiquem vendo o que vai acontecer com o seguro de automóvel, porque ele vai passar por uma transformação de simplificação tão grande que a gente vai procurar cada vez mais parcerias, como já foi dito aqui também, para que vocês possam procurar os clientes de vocês através de outras plataformas, através de plataformas não proprietárias e através de parcerias que eu tenho certeza que vocês corretores vão procurar. De um lado aqui, está toda essa parte nessa mandala, né, dizendo sobre a pólice digital, vistoria digital, essas questões de ofertas inteligentes, porque o que vai forçar cada vez mais os seguradores agora a trabalhar com essa gama de produtos que serão criadas, a gente vai ter que ajudar com parte analítica a indicar para vocês qual seria uma boa oferta para cada um desses consumidores. Mas nunca jamais deixar de lado o quanto você, corretor, conhece do consumidor. A personalização, a transformação daquelas coberturas sempre fica na mão de vocês. Mas é claro, para a gente, usando a tecnologia, vai ser extremamente importante gerar essas ofertas de forma muito mais simples, para que vocês possam entender o que aquele cliente ou clientes parecido com aquele geralmente estão comprando. De outro lado, que é essa parte que eu estou falando toda de eliminar as barreiras de acesso, do lado direito tem a parte de democratização do acesso. Democratização do acesso, pessoal, vem por produtos realmente mais baratos para o que vocês viram de distribuição da frota. Temos produtos como o Blue, né, um produto aí revolucionário, mensal, feito de uma forma muito simplificada, para que a gente possa realmente fazer com que consumidores consigam encontrar uma oportunidade de um seguro que caiba realmente no bolso. Temos feito a expansão para cada uma das regiões do país e São Paulo, obviamente, ficará aqui como nosso último estado para poder fazer esse rollout acontecer, perspectiva agora para o mês de março, abril no máximo, né? E sem dizer que foi falado aqui também muito sobre seguros residenciais, a oportunidade que cada um de nós temos para fazer com que a gente não venda apenas o seguro de automóvel, mas que a gente utilize a audiência que o seguro de automóvel traz para que consiga, junto com ele, a gente consiga levar outros produtos e outras ofertas. A partir da semana que vem, por exemplo, a Porto Seguro está lançando aqui o que nós estamos denominando de proteção combinada, que é essa fusão do seguro de automóvel junto, obviamente, com o seguro residencial. Uma única apólice, uma única cobrança, um único meio de transacionar, para que você, corretor, encontre de novo facilidade de acesso, simplicidade da contratação e para que a gente consiga fazer com que mais consumidores possam adquirir não somente o seguro de automóvel, mas o seguro, obviamente, residencial também. Isso tudo, obviamente, permitindo que novas circulares, né, que vão permitir com que a gente realmente possa flexibilizar muito mais a contratação do seguro auto. E por fim, não menos importante, essa parte toda de evolução que vocês têm notado, né, atendimentos via WhatsApp, super apps sendo disponibilizados, para que os clientes de vocês também possam encontrar não somente o meio de telefone como meio de acesso, que continua existindo e a gente cuida muito bem disso, dessa relação, mas que possam o cliente de vocês encontrar aqui aquele canal que melhor lhe convém para poder, obviamente, solicitar os seus serviços. Então, cada vez mais, corretores, fiquem atentos, são muitas as ferramentas, são muitos os meios para que as pessoas realmente possam procurar as seguradoras. E do lado esquerdo, não menos importante, eu também quis aqui trazer para vocês, em primeira mão, de tudo que a gente está falando de simplificação, de eliminar barreiras, nós estamos investindo de forma muito pesada e muito robusta, né, com um novo sistema proprietário que vai fazer com que a gente realmente transforme não a parte da plataforma, não apenas a parte de usabilidade, mas nós estamos revisitando conceitos que vocês talvez não tenham ainda a noção de quando a gente está procurando evoluir, de tirar de novo a burocracia e deixar esse seguro cada vez muito mais simples para que vocês de novo invistam a parte nobre do serviço de contratação. E aqui do lado esquerdo vocês vão vendo que para uma série de regiões do país, corretores, com placa CPF, a gente consegue, com o CEP do cliente, fazer mais o uso, fazer com que a oferta seja oferecida. Então, de novo, de forma muito simples e para que vocês possam, de novo, ter a parte nobre do seguro sendo, obviamente, respeitado. E aí, vocês estão vendo que isso tudo aqui sendo falado, sendo dito, de eliminar barreiras, de democratizar o acesso, e vocês não tenham dúvida alguma. Na Porto Seguro isso não é uma falácia, né? O corretor é para sempre, a gente fala sempre isso, porque o corretor está sempre no meio das nossas decisões. As jornadas são feitas pensando e ouvindo o que vocês estão trazendo para a gente, seja desde o momento da gente falar da ideação, da criação de novos produtos, até, obviamente, a construção de plataformas sistêmicas. E essas plataformas sistêmicas vão muito além dessas plataformas proprietárias da Porto Seguro. Estamos investindo de forma muito robusta, novamente, em APIs, que é acesso, né, aos nossos sistemas de cálculo, para que vocês fiquem livres para procurar parceiros estratégicos, para que possam procurar clientes e, a partir daí, encontrando essa audiência, a gente vai ter sempre uma oferta para poder oferecer. Então, corretor, eu digo para vocês com forma otimista, se você acha que o seguro de automóvel é um seguro que está maduro, eu digo para vocês, não está maduro, tem muito mercado para ser conquistado e com a ajuda de vocês, como nós estamos conseguindo evoluir, com a evolução tecnológica, eu não tenho dúvida alguma que nós vamos fazer esse mercado expandir e cabe a gente trabalhar junto com vocês,
priorizando o que facilita, deixando para vocês exatamente a parte nobre, como eu falei já várias vezes repetidas aqui, mas que a gente possa realmente ter um compromisso, seguradores e corretores, de fazer esse mercado expandir. E junto com vocês, corretores, eu não tenho dúvida alguma que isso será conseguido em um período curto de tempo. Então é isso que eu queria deixar de recado, agradecer meus colegas aqui de mercado e dizer para vocês, corretores, estamos sempre à disposição para que a gente possa conversar, possamos falar e a partir daí procurar as evoluções necessárias. Muito obrigado. Obrigado, Jaime. Eu vou deixar para fazer os comentários sobre o que ele disse e vou transformar em uma pergunta que está recorrente, nós vamos ter que fazer. Me perguntaram sobre a 382 continua vigente e ela obriga que disponibilizem a informação das comissões para o segurado. Existe uma regra, existe uma normativa da FENACOR, uma instrução da FENACOR e do SINCOR, existe muita coisa no mercado, eu mesmo tenho artigos sobre isso, enfim, a regra continua vigorando. Recentemente foi feito um trabalho porque a comissão deveria estar na apólice, assim que a seguradora fosse emitida, isso foi suprimido na audiência pública. Outra pergunta que fizeram foi a respeito do incêndio no carregamento da Roosevelt, se não me engano, fez a respeito do incêndio no carregamento das baterias do carro. Falei com o Jaime, ele falou que isso a princípio a gente não tem nenhuma negativa, mas as seguradoras vão esclarecer melhor isso. Isso é uma regra. Outra coisa também, perguntar sobre as associações. Nós temos um deputado, uma coisa que é muito difícil, o nosso deputado, no centro de convenções lá, que vocês podem perguntar diretamente para ele, mas pode ter certeza que todas as entidades estão trabalhando para isso. E uma pergunta foi recorrente, não tem como fazer. Então, para encerrar, para que a gente possa ir almoçar, eu vou fazer a mesma pergunta e vou pedir a resposta dos 4 painelistas nossos. O que está acontecendo com a assistência 24 horas? Então, se vocês têm sentido o drama que está acontecendo, se vocês estão identificando esse problema e o que está sendo feito, isso realmente é o que o corretor quer saber. Bom, essa pergunta já foi, de certa forma, endereçada aqui, né, pelo Ferrara, né? Eu acho que todos conhecem aqui quais são as principais dificuldades que estão acontecendo, né? Muitos dos prestadores acabaram ou migrando para outras atividades, né? Alguns, enfim, tiveram que interromper o negócio, foram fazer outras coisas. E aí, quando voltou o volume normal, né, de demanda, você tinha, vamos dizer assim, uma capacidade instalada muito inferior. E, para piorar, os custos todos da cadeia, né, especialmente aí do diesel, tinha tornado ainda a atividade mais onerosa, né, mais cara para o prestador. E as seguradoras também num momento de bastante dificuldade de aceitar fazer repasses, né, de aumentos por todo o aumento de sinistralidade que a gente observou aí nesse segundo semestre, especialmente aí pelo aumento do valor do veículo, né, que o seguro era precificado imaginando uma redução em torno de 10% no valor do bem segurado, e ele aumentou aí em torno de 20%, né? Então, fora o custo das peças, né, dolarizadas, importadas, enfim, tudo isso dificultou o repasse. Então, você tem, de certa forma, um momento aí de ajuste, né? E essa é uma preocupação nossa, ninguém gosta de vivenciar isso, e eu sei que vocês estão lá na ponta, vocês estão sofrendo isso. Obviamente, eu recebo muitos relatos de vocês, né? E essa é uma preocupação muito grande. No nosso caso, a gente tem uma parceria, né? A gente tem uma empresa onde a gente tem sociedade, que é a Europe, né? A gente fez mudanças na Europe recentemente, para justamente a gente conseguir mais rapidamente
equacionar, né? Estamos fazendo acordos, renovando, e por incrível que pareça, toda vez que isso aconteceu, você faz um acordo num determinado nível, tem um novo aumento no preço de combustível, desalinha novamente o preço que estava acordado, né? Então, enfim, acho que a gente começa, né, a gente acompanha isso diariamente, os indicadores de reclamação, de tempo médio de atendimento, e a gente está no pico também, tem esse outro fator, né? A gente está na estação de verão, onde tem maior utilização, as pessoas se deslocam mais. Então, o que a gente tem observado nas últimas semanas é que esses movimentos que têm sido feitos, de acordos, melhorias operacionais, né, eles têm melhorado, né, a gente tem reduzido o volume de reclamações, mas ele ainda está reduzindo num nível muito alto, num nível realmente indesejado, né? Eu acho que tem outras medidas mais estruturais que a gente vai precisar fazer, né, até a gente chegar no patamar que todo o mercado deseja, né? Então, eu acho que a maneira de responder é que esse é um tema que é extremamente relevante para a gente, estamos atuando em cima, estamos começando a ver uma melhoria aí. Não sei se algum colega quer complementar aqui. Não, eu adicionaria, acho que o Ney explicou o motivo que a gente tem feito lá na Sompo, tudo explica, mas não justifica, então a gente tem colocado a máxima pressão, a gente viu o NPS dando uma melhorada em fevereiro, então acho que a gente ainda está no nível ruim, mas está numa tendência de melhora, e o que eu costumo falar, a gente ligou o maçarico para melhorar, então está todo mundo correndo para ver o que pode ser feito, não é um problema menor, é um problema grave, e a empresa está toda aí com a experiência do cliente trabalhando nisso, mas de novo leva tempo, né? Serviço piorou de maneira geral, restaurante piorou, hotel piorou, companhia aérea piorou, não é diferente, né, esse serviço que a gente presta, mas a gente está aí com bastante pressão para melhorar. Acho que essa é a mensagem que eu teria aí. Só para finalizar em relação a esse assunto, acho que todo mundo está solidário, né, o que está acontecendo, o mercado todo sofre de uma forma geral. Existe uma comissão interna que foi criada aí, até com o Boris participando, para que todas as seguradoras possam discutir como melhorar isso de uma forma geral. O que eu posso dizer para vocês em relação ao caso específico da Porto, né, a gente sofre um pouco menos, porque vocês sabem que a gente tem uma frota, obviamente, específica, que trabalha para a gente de forma exclusiva. A gente, obviamente, sofre um pouco mais em algumas regiões, onde a gente tem, talvez, um aumento da carteira de forma mais significativa no último ano, mas nas grandes centros, nas grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, a gente vem conseguindo manter o nosso padrão e nível de serviço de atendimento, porque, de novo, a gente, obviamente, consegue, junto com essa rede, discutir de forma mais próxima, né, sem tantos intermediários. Então, de novo, o que eu posso dizer o assunto é sensível, está todo mundo mobilizado, e a gente, obviamente, aqui na Porto está continuando o nosso trabalho de continuar verticalizados, treinando, capacitando e escutando a nossa rede para que a gente possa continuar evoluindo. Obrigado a todos, é uma oportunidade, o corretor queria ouvir vocês. A gente sabe que está sendo trabalhado e no dia a dia a gente percebe as melhorias. Então o que a gente pede é que realmente isso seja olhado como vocês estão olhando, com carinho aí, com dedicação. Eu sou de uma época que o seguro não existia nem o fracionamento nele. Nós fazíamos financiamento bancário com nota promissória, corria atrás do cliente. Se eu quisesse uma assistência, eu tinha que chamar o Touring Clube ou Automóvel Clube do Brasil, uma época romântica. E aí foi agregado no setor de seguro e nós vendemos isso para o segurado, né? Então, obrigado a todos, tá? Realmente é um tema muito relevante, a gente poderia ficar aqui falando o dia inteiro, qualquer um de vocês poderia discorrer sobre esse tema durante 4, 5 horas. Então, obrigado a todos vocês que conseguiram ficar aqui na hora do almoço. Eu sei que é difícil, nós tivemos um atraso na programação, mas eu gostaria que a nossa... Obrigada, querido, obrigada. Obrigada a todos. Aplausos, por favor.